Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a esse vídeo da disciplina de Introdução à Economia da Faculdade de Administração Pública, CEDERJ-UF. Nesse vídeo falaremos sobre os mecanismos de intervenção do setor público na economia. Nós já estudamos que o setor público é fundamental na organização do sistema econômico e que o conceito de desenvolvimento resulta sempre num aumento da capacidade. É comum ouvirmos a tese de que o setor privado é mais eficiente do que o governo e que uma economia funciona com maior eficiência quando as empresas operam de forma livre, se comparadas às economias com forte atuação governamental. Diante disso, nossa grande questão aqui é: como argumentar em favor da participação do governo nas economias diante da comum defesa do Estado mínimo, que influencia boa parte da sociedade em quase todos os países? Considerando a economia como a ciência das relações de produção em cada contexto histórico, seria uma omissão não falar da participação do Estado na economia como sendo um componente dos fatores econômicos. E a intervenção do Estado na economia se dá através da regulação, ou seja, normas, leis, políticas que estão a serviço da máquina governamental em favor do atingimento das metas e objetivos do governo. Porém, historicamente, podemos observar que o tipo de influência que o Estado exerce em cada economia foi diferente nos diversos contextos, países e períodos diferentes. O próprio surgimento do capitalismo, por exemplo, em sua fase de acumulação primitiva, está relacionado ao protecionismo absolutista. E no decorrer da evolução do capitalismo, o Estado acompanhou de maneira ordenada a própria maturação desse sistema. Vamos agora avançar um pouco mais nos estudos e conhecer as principais doutrinas econômicas e a análise que cada uma delas faz a respeito do grau de relacionamento que o Estado deveria ter com a economia. Segundo os teóricos clássicos, o Estado não deveria fazer nenhuma intervenção na economia. Os teóricos clássicos possuem uma visão de caráter liberal. Acreditavam que as forças que operam no mercado deveriam agir de forma natural e livremente, pois o próprio mercado teria a capacidade de se autorregular, bem como de corrigir possíveis desequilíbrios temporários do sistema capitalista. Porém, em oposição aos teóricos clássicos, Karl Marx surge com a corrente de pensamento econômico conhecida como marxismo. Criticou sistematicamente a índole do sistema capitalista, mostrando que o modo de produção capitalista baseia-se na exploração da mão de obra da classe trabalhadora para o enriquecimento da classe que detém os meios de produção. Para os marxistas, o Estado deveria atuar como um guardião, impondo para a classe dominante limites para essa exploração da força de trabalho. Em oposição aos teóricos da corrente marxista, surgiu a doutrina neoclássica, que pretendia fazer ressurgir as ideias de Estado liberal, defendida pelos teóricos clássicos. Os teóricos neoclássicos propunham a aceitação de uma eventual intervenção do Estado na economia para ajustes emergenciais, porém de forma pontual, breve e limitada. Em oposição aos teóricos da corrente neoclássica que acabamos de estudar, surgiram as ideias do economista Keynes no início do século XX. Para Keynes, o Estado deveria desempenhar funções de grande importância para a manutenção do modo de produção capitalista, através da aplicação de políticas fiscais e monetárias, com o intuito de reduzir o desemprego e estimular a produção. Segundo Keynes, a omissão do Estado em períodos de crise
poderia ser um agravante para a deterioração do modelo capitalista em suas crises cíclicas. Entretanto, para Keynes, o Estado não deveria intervir diretamente na iniciativa privada no que se refere à sua lucratividade, pois para ele o interesse na lucratividade é a força que move a atividade econômica. Na década de 70, na França, surgiu uma corrente de pensamento econômico chamada Teoria da Regulação. Ela também se opunha aos pensamentos econômicos dos teóricos da corrente neoclássica. Nesse período, as economias mundiais enfrentavam uma forte crise, que, para alguns críticos, era motivada pelo então modelo econômico baseado na forte intervenção do Estado na economia, que, após a Segunda Guerra Mundial, vigorou nas principais economias mundiais. Nesse contexto, percebeu-se que a superação das dificuldades enfrentadas perpassava por uma redução da intensidade da intervenção do Estado na economia. A teoria da regulação apresentava uma síntese entre diversas outras correntes do pensamento econômico, entre elas o keynesianismo e o marxismo. Para os reguladores, o conceito de nação seria de extrema importância para contextualizar um ambiente econômico no qual havia uma mesma moeda em circulação, uma relação salarial dentro do país e uma determinada concorrência. A presença do Estado passa a ser vista como uma importante forma de, como o próprio nome já diz, regulação. Estamos chegando ao final do nosso vídeo e, para concluir, devemos considerar que a intervenção do Estado na economia deve sim ocorrer, com a finalidade de corrigir as falhas do mercado e assegurar a cidadania. E que as crises econômicas são resultado de uma ineficiência econômica, pois, apesar do fato dos mercados competitivos funcionarem teoricamente bem, na prática ocorrem falhas que precisam ser corrigidas pelo Estado em favor da população. Encerramos o vídeo agradecendo a sua participação até aqui, desejamos bons estudos e até a próxima!